Bom, imagina só, você e seus amigos estão em um encontro de carro no Japão na década de 90. Então vocês têm a brilhante ideia de pegar um Silva S13, cortar ele pela metade e colocar a traseira de um 180 SX. E sim, isso aconteceu. E o nome disso ficou como Seal Ace. Bom, mas por que eles fizeram isso? Bom, basicamente era pelo preço. Lembrando que quem fez isso foram pilotos de drift, então eles costumavam bater muito o carro ainda quando estavam descendo as montanhas, o que resultava em umas manutenções bem caras no final das contas, ainda mais pelo farol retrátil que o 180 tinha e também pela sua carroceria. Então eles tiveram a ideia de pegar o chassi do S13, que era o mesmo do 180, e fundir a traseira do 180, para assim criar o Seal Ace. Ele ficou tão popular que a sintonizadora de carros Kits Earth começou a produzir o verdadeiro Nissan Seal Ace no final dos anos 90. Eles produziram 500 unidades desse coupé esportivo de tração traseira de edição limitada, que difere de seus Seal 80S caseiros, que foi pelo nome agora dado de Seal Ace. Pelo preço das peças caras que eram dados pelo 180, eles resolveram pegar a frente do Silver, que eles sublinharam como Seal, colocaram o 80 que era do 180 atrás, dando assim o famoso nome Seal 80 ao carro. Bom, a oficina entrou em contato com diferentes concessionários da Nissan e perguntou a eles se eles gostariam que desenvolvesse os Seal 80s para a Nissan. A concessionária gostaram e acabaram aprovando a ideia, então a Kits Earth recebeu aval para produzir 500 unidades do Seal 80S oficial. Porém, muitos aficionados por carros copiaram essa famosa conversão. Esses carros Seal 80 feitos por fãs de carros japoneses ou da Kits Earth eram muito semelhantes, em termos de aparência, claro, com a única diferença que era a etiqueta no porta-malas. No entanto, o que era parecido era somente a pele. O Seal 80 original, que surgiu primeiro, foi mais ou menos no final dos anos 80. Porém, os que foram criados pelos sintonizadores japoneses, eles foram somente vendidos em 98. E estes não foram os únicos Seal Aces disponíveis no mercado, porque esses carros continuaram a surgir mais tarde também. A questão é que torna o Seal 80 da Kits Earth tão desejável. Bom, em primeiro lugar, eles foram feitos por um afinador profissional, então o ajuste e acabamento da carroceria e as atualizações mecânicas eram de um padrão muito mais elevado que a maioria dos Seal Aces feito pelos pilotos. Lembrando que esses sintonizadores também adicionaram uma nova ECU, um sistema de suspensão aprimorado, um LSD aprimorado e um aumento de potência do turbo compressor da Garrett T25G. Antigamente esse turbo compressor gerava 0.5 bar de pressão e depois começou a gerar 0.9 bar. Todas essas modificações permitiram que o Seal 80 produzisse 230 cavalos. O motor ele foi acoplado em uma transmissão manual de 5 velocidades ou uma automática de 4 velocidades, permitindo atingir até 100 km em apenas 6 segundos. Aí, claro, a velocidade máxima foi limitada a 180 km. Mas convenhamos, você era um piloto de rua, você não vai deixar seu carro chegar somente a 180 km. Primeira coisa que você faz quando compra um carro desse é retirar o limitador de velocidade. E lógico, isso não ficou somente no Japão. Os americanos também ficaram loucos com isso. E as conversões nos Estados Unidos foram feitas principalmente pelos proprietários do Nissan 240SX, que era a versão norte-americana do 180. Eles costumavam importar os front-ends do Silva do Japão e fundi-los com o 240SX. E algumas pessoas nomearam essa conversão 240 ou Silva como Seal 40. Algumas até gostavam de chamar ele pelo nome de Seal Wave. E logicamente essas adaptações não pararam aí. Eles tiveram a ideia maluca de combinar a frente do 180 com a traseira do S13 e chamaram ele de Onivia. E pelo amor de Deus, não confunda o coupé S3 240SX fabricado pela própria Nissan. Ambos parecem muito semelhantes, mas o Onivia é um híbrido, enquanto a criação da Nissan era um modelo independente. Também existiam outras conversões populares dos chassis S da Nissan lá na América.
As pessoas usavam um S15 Silva na frente e o 180 na traseira e o chamavam dessa criação de como SEAL 15F ou SEAL 15.5, onde o ponto 5 significa a modificação do front-end. Da mesma forma, as pessoas que usavam um S14 na frente usavam um ponto 4, enquanto os sintonizadores que instalavam à frente do S13 dos 180 se referiam a seus carros como S13.5. Lembrando também que o front-end S15 também é conhecido como conversão de rosto de morango, por um motivo específico, claro. As palavras japonesas 1 e 5 denotam de ichi e go, respectivamente. Quando combinada, a palavra ichigo significa morango em inglês. Portanto, todas as modificações feitas nos carros da plataforma Nissan, onde o S15 foi usado na frente, são conhecidas como as conversões de rosto de morango. Bom, meus caros, eu acho que não tem nenhum carro que pode expressar a paixão de pessoas que têm em realizar um desejo independente de modificá-lo. O Seal Wave marcou década só por esse motivo. Porém, infelizmente, por ter produzido poucas unidades, hoje ele se torna praticamente um carro muito escasso no mercado e digno de colecionador.